Olha, se porventura parecer a você que eu tô com a cara meio alaranjada aqui desse lado, é porque eu tenho aqui comigo um fiel escudeiro, um aquecedor, né, que tá na difícil e, na verdade, eu considero impossível missão de aquecer os meus pés. Ele está fracassando miseravelmente, como eu mesmo já fracassei muitas vezes, e as minhas meias têm fracassado também nos últimos dias, porque esse inverno está sendo mais rigoroso do que os anteriores, esses dias estão sendo muito difíceis, né, e aqui no Paraná em especial, você sabe que o paranaense tem essa má fama, né, de ficar aí na internet proclamando que está passando mais frio do que o resto dos brasileiros. Mas é fato que aqui está muito difícil de se viver nesses últimos dias. Mas como eu gosto de sofrer, eu fui atrás recentemente, então, dessa leitura em que os personagens passam, ou melhor, que narra como os personagens passam muito calor. Na verdade, o protagonista desse livro aqui, e também o narrador, fala muito sobre como ele está suando o tempo inteiro, e como ele passa os dias dele deitado na rede. Eu estou falando, é claro, de Angústia, do Graciliano Ramos. Uma leitura que foi extraordinária. Esse livro me surpreendeu aqui muito positivamente. Eu digo que me surpreendeu positivamente pelo seguinte: eu já tinha lido do Graciliano Ramos o Vidas Secas. Não nessa edição aqui da Penguin, eu tinha lido uma edição da Record, uma edição comemorativa dos 80 anos. Eu podia ter trazido aqui para mostrar para você, né? Mas eu não sei onde é que tá. E, enfim, tá por aí em algum lugar, certo? Mas ano passado, a obra do Graciliano Ramos entrou em domínio público e agora tem várias editoras trazendo então os livros dele em diferentes edições. E eu acho isso muito positivo, certo? Mas eu já tinha lido Vidas Secas, eu tinha amado e achei que não podia ficar muito melhor do que isso. Mas Angústia, então, me surpreendeu positivamente nesse sentido. Foi uma leitura bastante interessante e melhor do que Vidas Secas. E dizem aqueles que são mais experientes e mais lidos do que eu, que é São Bernardo, na verdade, a obra-prima do Graciliano Ramos, que esse aqui é um livro superior aos outros que ele escreveu. Então tá aqui, quem sabe, uma leitura aí para um futuro não tão longínquo assim, certo? São Bernardo do Graciliano. Mas, por enquanto, vamos falar aí do Angústia, que alguns chamam de O Crime e Castigo Brasileiro. Eu acho que não me estenderia tanto, não iria tão longe para descrever esse livro aqui. Mas diz-nos aqui a contracapa do livro que, em inquérito da revista acadêmica, que eu não conheço, Angústia foi considerado o segundo maior romance brasileiro, perdendo apenas para Dom Casmurro de Machado de Assis, obra com a qual Angústia dialoga imensamente. E existem diálogos também com Crime e Castigo, eu não nego isso. Mas dizer que esse aqui é o Crime e Castigo brasileiro, não sei. Existe aqui um crime, e pode-se dizer que nós estamos passeando ali pela cabeça do narrador, como nós também passeamos pela cabeça do protagonista de Crime e Castigo, que é o Raskolnikov. Então tem toda essa questão do tal fluxo de consciência, certo? Mas, não sei. Eu sou muito fã de Crime e Castigo para comparar outros livros a Crime e Castigo e dizer que, enfim, um livro como esse aqui é o Crime e Castigo brasileiro, certo? Mas vamos falar do enredo, então, de Angústia. Eu não vou ficar me importando muito com spoilers aqui, até porque eu acho que fica muito difícil falar desse livro sem dar qualquer tipo de spoiler, porque boa parte da premissa dele, boa parte daquilo que é principal para o entendimento da história, está justamente lá mais perto do final. Então eu acho que é necessário a gente abordar essas questões todas, e se você nunca leu Angústia e quer manter aí a surpresa, então quem sabe eu aviso você mais pra frente onde é que você deve parar de ver esse vídeo, e aí você pode voltar depois de terminar essa leitura, e aí quem sabe a gente pode conversar sobre esse final que eu achei extraordinário, certo? Mas o protagonista e também narrador do livro é o Luiz da Silva. Não confundir com Luiz Inácio Lula da Silva, certo? São dois personagens de, evidentemente, um caráter muito baixo, certo? Mas, para nossa felicidade, o Luiz da Silva aqui, do romance do Graciliano Ramos, é apenas um personagem ficcional e não pode nos fazer mal, né? Diferentemente do Luiz Inácio... bom, deixa pra lá. Bem, o Luiz da Silva é um camarada que trabalha no governo. Eu acho que ele não especifica exatamente ali o que é que ele faz, mas ele é funcionário público e ele só chegou a esse patamar, digamos assim, depois de passar muita dificuldade. Na verdade, ele cresceu na fazenda do avô, ele vem de uma família que historicamente era muito rica, eles tinham escravos, passa a abolição da escravatura, tudo isso é narrado aqui no livro, mais lá perto do finalzinho, né? Ele vai falando muito sobre o avô ali no final, quando ele já está com a cabeça bastante virada ali pelo que aconteceu, a gente já vai chegar nessa parte, certo? Mas então, o Luiz veio crescendo então nessa família bem abastada, mas morre o avô, morre o pai, e aí o Luiz vê a fortuna da família então se esvaindo, principalmente por pagamento aí de dívidas que o avô e o pai foram contraindo. Então, esse dinheiro foi muito mal administrado, e agora a família passa por dificuldades. Isso chega ao Luiz, que chega inclusive a
a dormir na rua ou algo assim. E quando ele finalmente se estabiliza lá em Maceió, ele consegue então esse emprego como funcionário público, e ele também complementa ali a sua renda com alguns textos escritos por encomenda. Então ele publica em jornal, publica algumas coleções, em algumas coletâneas, na verdade, né? Inclusive, ele escreve textos que outras pessoas assinam, então ele tem essa facilidade para escrever. Eu gosto de uma descrição que um jornalista brasileiro chamado Paulo Francis, que acho que faleceu nos anos 90, dava para essa qualidade que ele também tinha. Ele dizia que ele tinha uma facilidade para escrever que o demônio deu a ele. Eu acho que isso pode ser atribuído também ao Luiz da Silva. Tinha essa facilidade para escrever e, portanto, ele escrevia e outras pessoas assinavam ali os textos dele e tal, mas ele escrevia aquilo que ele era pago para escrever, certo? Outra coisa que nós precisamos saber desde o início sobre o Luiz da Silva é que ele é um mentiroso compulsivo. Inclusive, ele nos diz isso logo no início do livro. Ele nos diz que, às vezes, ele ficava tentado a escrever alguma coisa um pouco diferente, mas por ele saber que o emprego dele poderia ser colocado em risco, porque aquilo iria contrário àquilo que o governo queria trazer a público, né? Então, ele se abstinha de escrever aquilo que ele queria, ou então ele de fato mentia descaradamente, né, de acordo com aquilo que ele era pago para fazer. Então, assim, nós já estamos falando de um livro que é narrado em primeira pessoa, e em especial de um livro que é narrado em primeira pessoa por uma pessoa que diz desde o início que é uma mentirosa compulsiva. Então, nós precisamos tomar cuidado com aquilo que é dito aqui, certo? E nem tudo que é narrado pelo nosso personagem, pelo nosso narrador, deve ser levado em consideração aí como fato, certo? Bom, dito isso, o Luiz da Silva leva a sua vidinha ali com uma certa dificuldade, tem algum dinheirinho guardado, ele recebe pessoas em casa, ele vai narrando assim como as pessoas vão entrando na casa dele, vão comendo, vão sentando, vão conversando, vão ficando e tal. Não sei se isso é uma característica da sociedade alagoana dos anos 30, né? Esse aqui é um romance publicado em 1936, acho que eu não falei isso no começo do vídeo, mas, enfim, achei isso bastante curioso. E as pessoas vão entrando, ele tem ali a sua empregada, chamada Vitória, que rouba dinheiro dele e tal. Ele sabe que ela rouba, mas ele finge que não vê, ou finge que não sabe. Mas, bem, ele vai levando a sua vida, então. Ele mora ali numa espécie de condomínio, pelo que eu consegui entender, em que as casas dividem ali a parede. Então ele tem uma família vizinha, e ali nessa família tem uma jovem, uma moça bastante mais nova do que o Luiz, chamada Marina. A Marina desperta aí o interesse do Luiz. Um belo dia ele está, pelo que eu entendi, deitado na rede, e aí ele começa a ver do outro lado do muro a Marina se maquiando ou trocando de roupa, alguma coisa assim. Ela é uma moça bem dada a roupas bastante provocativas, né? E a maquiagem e tudo mais, ela assim, é o que o Luiz chama ali de uma moça fútil, né? Talvez ele não se utilize dessa palavra, porque Graciliano Ramos tinha um vocabulário muito mais rebuscado do que o meu, mas basicamente o que ele quer dizer é que a Marina é uma moça que se dá aí aos luxos e aos prazeres dessa vida e daquilo que a juventude proporciona até certo ponto, certo? Bom, ele consegue conquistar a Marina, consegue chamar a atenção dela, e aí, assim, seguem-se algumas cenas que são bem características do modernismo, bem características da cultura brasileira, da produção cultural brasileira, não só de livros, mas também de filmes, né? São cenas bastante, assim, descritivas daquilo que os personagens estão fazendo, daquilo que deveria ser mantido na intimidade de um casal, né? Eu já nem reclamo mais, mas, assim, acho que vale o comentário, já que esse aqui é para ser o Crime e Castigo brasileiro. Dostoiévski conseguiu fazer Crime e Castigo se tornar um clássico universal, sem ter que ficar descrevendo assim, as cenas em que o Raskolnikov se encontra lá com a Sônia, por exemplo, né? Sem muitas imoralidades e tudo mais. Mas aqui, isso é tudo muito bem descrito. Eu não vou ficar de moralismo aqui também, certo? Não vou dizer que livros assim não podem ser escritos ou não podem ser lidos ou coisa do tipo. O livro é muito bom, certo? Mas tem cenas aqui que, quem sabe, fossem bastante descartáveis, certo? Dito tudo isso, o Luiz consegue conquistar a Marina. E aí, finalmente resolvem que vão se casar. O Luiz já tem ali uma certa convivência com a família da moça e tal. Mas o que acontece? Depois de acertado o noivado, o Luiz dá para Marina um dinheiro que é para ela utilizar para fazer um enxoval, então, né? Então ela deveria comprar fronhas, deveria comprar lençóis, deveria comprar toalhas e tal. Ele dá para ela mais ou menos uma lista daquilo que ele acha necessário, mas ela vai lá e gasta com meias de seda,
vai lá e gasta com vestidos, vai lá e gasta com guardanapos, assim, de tecidos importados, tal. Coisa que o Luiz acha bastante dispensável, coisa que o Luiz acha inútil, um desperdício do dinheiro que ele com tanta dificuldade conseguiu economizar. E aí eles vão brigando, o relacionamento vai se desgastando, e aí o Luiz um dia chega do trabalho e a Marina tá de papo na janela com o Julião Tavares. O Julião, pelo que o Luiz nos diz, sempre foi um cara por quem o Luiz nunca nutriu exatamente assim muita simpatia. Mas eu sinceramente duvidei um pouco disso, porque me parece que o Luiz recebe o Julião em casa, eles conversam na rua, eles trabalham juntos, ou de vez em quando o Julião aparece lá no trabalho do Luiz. Então eles têm uma certa convivência ali, e o Luiz quer dar a entender, até um certo ponto aqui, pelo que eu entendi, que ele nunca gostou do Julião, e que eles nunca foram verdadeiros amigos e tal. Mas eu duvido um pouco disso. Na verdade, eu acho que eles tinham sim uma amizade, mas o Luiz foi pegando essa implicância do Julião, como qualquer homem pegaria. Se você chega na sua casa e a sua noiva, ou na sua casa não, mas enfim, ela estava na casa dela, certo? Mas se você chega à casa da sua noiva, ela tá na janela de papo com o cara, você não vai pegar a implicância dele? Você não vai querer que ele desapareça da face da terra? É justamente isso que o Luiz quer. Então, o Luiz vai colocando coisas na cabeça, ele vai criando ali uma situação e ele chega a essa conclusão de que Julião Tavares precisa morrer. Inclusive, eu acho que eu destaquei isso, tá aqui mais pro final do livro, o parágrafo todo em que o Luiz nos narra isso. Tá aqui na página 148 dessa minha edição da Penguin. Inclusive, eu dobro a página dos meus livros, eu não me importo com isso não. E eu grifo com grifa-texto, tá? O livro é meu, eu faço o que eu quiser, tá? Então, o Luiz nos escreve aqui o seguinte, na página 148. Era evidente que Julião Tavares devia morrer. Não procurei investigar as razões desta necessidade. Ela se impunha e entrava-me na cabeça como um prego. Um prego me atravessava os miolos. É estúpido, mas eu tinha realmente a impressão de que um objeto agudo me penetrava a cabeça. Dor terrível, uma ideia que inutilizava as outras ideias. Julião Tavares devia morrer. E aí, daqui para o final do livro, as coisas vão ficando cada vez mais repetitivas. Você viu que ele disse aqui 2 vezes, né? Julião Tavares devia morrer. Então, as coisas vão, essas frases vão se repetindo ao longo do livro, não apenas essa frase, mas outras também que vão aparecendo. Talvez isso seja uma característica aqui do tal fluxo de consciência que nós encontramos no livro, certo? Bem, a história do Julião e da Marina se desenvolve um pouquinho mais. Eles têm ali um caso. Antes que o noivado com o Luiz seja desfeito, a Marina já está recebendo o Julião em casa, a família já está, assim, não vou dizer feliz, mas conformada com a ideia de que Marina vai ter que deixar o Luiz para ficar com o Julião, até que chega o ponto em que Marina engravida do Julião. Tá? E aí nos assim, colocado nas entrelinhas que Marina faz um aborto, porque ela é vista ali nas redondezas, na verdade ela é vista entrando na casa de uma senhora da vizinhança que era famosa por fazer abortos, né, clandestinamente. E aí, então, nos é dado a entender que Marina faz esse aborto. Bem, o relacionamento dela com o Julião não dá certo, não vai pra frente, inclusive pouco tempo depois da questão do aborto aí da Marina, o Julião já é visto com outra moça, e isso deixa o Luiz ainda mais irado, né, justamente por aquela ideia de que, poxa, o cara me roubou a minha noiva, fez o que fez com ela e depois jogou no lixo, né? Já tá em outra. Então o Luiz fica ainda mais enraivecido com isso. Mas ele ainda guarda também muito rancor da própria Marina. Inclusive porque ele a vê na rua num determinado momento ali e começa a assediá-la, começa a ser grosseiro, parece que quer dar uma violentada nela, mas tem gente em volta e tal. Então ele fica chamando a moça, enfim. Não é uma cena muito agradável de se ler, certo? Mas o que acontece? O Luiz coloca então na cabeça que o Julião precisa morrer por aquilo que ele fez com o Luiz e por aquilo que ele fez com a Marina, né? E aí, aqui, se você ainda não tiver lido Angústia, você pode parar para você voltar depois, porque aqui eu vou revelar o que eu entendi do final do livro. Você foi avisado, certo? Mas o que acontece aqui é o seguinte, então, me parece que o Luiz enforca, então, o Julião e faz aquilo parecer um suicídio. Então ele amarra o Julião num galho de árvore e faz parecer com que o Julião se matou, se enforcou, né? Ele faz isso com uma corda que ele ganhou de presente de alguém, se não me engano, um conhecido dele que entrou na casa dele um dia com uma corda no bolso e deu para ele de presente.
E o próprio Luiz também nos narra ali um momento em que alguém da vizinhança dele comete suicídio dessa forma, por enforcamento, numa árvore ali do bairro. E aí todo mundo fica ali em volta, vendo aquela cena, o corpo pendurado, né, balançando ali, né, enfim, na corda. Então, assim, o que é que isso nos dá a entender? Que, de fato, Luiz fez o que fez, certo? Há quem diga que o final ficou em aberto, eu não tenho tanto essa impressão, eu acho que ele fez o que fez mesmo, né? Inclusive, me parece que todo o livro é narrado de forma que nós entendamos o ponto de vista do Luiz, parece que ele quer se justificar, né? Então talvez aí entre um pouco aquela comparação com Crime e Castigo. Lá em Crime e Castigo, nós temos uma diferença que é a seguinte, o narrador não é, o livro não é narrado em primeira pessoa, né? Então o narrador não é aquele que comete o crime. Então lá nós não temos exatamente assim o Raskolnikov tentando se justificar, tentando se defender, que é a impressão que nós temos aqui. Aqui o que nós temos é o Luiz escrevendo toda a narrativa, todos os detalhes, né, tudo que foi acontecendo para que ele pegasse essa implicância, pegasse esse ódio do Julião e quisesse matá-lo. Né, até que chegou o momento então em que ele de fato leva a cabo aí a sua ideia. Mas a comparação com o Crime e Castigo me parece para aí. Porque ali em Crime e Castigo, o que nós temos? O Raskolnikov confessa o seu crime, por amor a Sônia, né? Você que já leu Crime e Castigo sabe do que eu estou falando. E ele também se converte, ele tem toda uma questão com fé, né? E no final das contas existe uma redenção. No final do livro existe a redenção do Raskolnikov. E dá para crer nisso, porque não foi escrito em primeira pessoa, não é o Raskolnikov que está nos contando. Aqui, se o Luiz tivesse dito depois, no final, que se arrepende do que fez ou coisa assim, eu não teria acreditado nem por um segundo. Porque eu não acredito em nada do que ele nos diz ali, ou em quase nada, né? Assim, dos sentimentos dele em relação à vida, ao universo e tudo mais, né? Me parece uma grande justificativa. Ele escreve tudo aquilo para nos dizer, olha, eu precisava matar o Julião, é melhor que a sociedade viva sem que o Julião esteja aqui entre nós, né? Não é essa a ideia que nós temos lá em Crime e Castigo. Lá existe uma redenção real do personagem. Por isso eu fico assim um pouco cético em relação a essa comparação que existe entre as duas obras. Mas, seja como for, a impressão que eu tenho é que sim, de fato, Luiz mata Julião, faz ali parecer o suicídio, né? E eu tava falando então da cena do outro camarada na vizinhança que todo mundo fica observando, né? O camarada se enforca e aí a vizinhança inteira para ali para ver e tal. Então, assim, o Luiz vai nos contando essas coisas de modo que, assim, ele vai querendo colocar essas coisas na nossa cabeça, é a impressão que eu tenho, né? Para se justificar e para fazer com que nós acreditemos na mentira que ele está querendo contar, certo? Mas eu não caio nessa, não. Eu recomendo que você não caia também, né? Na verdade, eu acho que por meio desse vídeo eu preparei você para que você não caia naquilo que... ou na mentira que o Luiz está tentando fazer você acreditar, certo? O que eu vou dizer para você? O livro é extraordinário, às vezes pode parecer um pouco confuso, porque o Luiz está narrando então o que está acontecendo no dia a dia dele, de repente ele está falando da infância, de repente ele está falando da adolescência, de repente ele está falando do trabalho, de repente ele está falando da Marina, de repente ele está falando da outra vizinha, ele fala muito sobre os vizinhos, ô camarada fofoqueiro, e vizinhança também, que acontece muita coisa. Puxa vida, que vizinhança complicada de se viver. Mas, então, o Luiz vai nos contando aqui diversos momentos do dia a dia dele, e mais para perto do final aqui, onde ele finalmente narra o que aconteceu com o Julião Tavares, parece que a narrativa, assim, dá uma entortada, assim, rumo à loucura completa, entendeu? E aí parece que o Luiz está, de fato, num estado, assim, de paranoia total. E no início do livro, o que nós temos é ele nos dizendo, então, que o Julião precisava morrer e que ele acordou agora de uma espécie de coma ou que ele está saindo agora de uma febre muito forte que ele teve nos últimos 30 dias, né? Então, é essa a marca temporal que nós temos aqui. 30 dias antes do início do livro, né? Aconteceu, então, o assassinato do Julião Tavares. O Luiz fica mal com isso e cai nesses delírios, resolve escrever, então... Sua confissão? Não sei. Sua justificativa? Para mim tá mais nesse sentido. É mais uma tentativa de justificar do que exatamente uma confissão ou uma simples narrativa inocente dos fatos. Como quem diz, olha, eu preciso contar para vocês o que Julião Tavares fez, ele se matou. Não é exatamente essa impressão que eu tenho aqui. Aqui a impressão que eu tenho é que o Luiz está tentando se livrar daquilo que pode vir a ser o castigo, que lá em Crime e Castigo acontece, e aqui não. Aqui o único castigo que nós temos é o castigo mental,
que também acontece lá com Raskolnikov, né, em Crime e Castigo. Mas nós não temos aqui o castigo penal, o castigo legislativo, o castigo pelas autoridades, certo? No máximo vai haver aqui um castigo por essa vizinhança fofoqueira, né, que se ficar sabendo do que o Luiz fez, vai querer provavelmente linchá-lo ou fazer algo pior. Tem algo pior do que linchar uma pessoa? Bem, não sei dizer. Fato é que esse aqui é um livro extraordinário. E para você que está tentando, então, mergulhar aí mais fundo na literatura brasileira, eu acho que está aqui uma excelente maneira, né, de penetrar, não só pela literatura brasileira, mas pela literatura universal. Eu acho que esse livro aqui merece um lugar de destaque aí na literatura universal. Pode-se dizer que compete com Crime e Castigo? Talvez, de certa forma. Não precisamos ficar fazendo juízo de valores aí, certo? Mas quem sabe se você tá com medo de ler Crime e Castigo, porque é um tanto mais longo e você tem aquele medo dos russos que muitas pessoas têm, então, por que não começar por aqui? Pode acabar sendo uma porta de entrada para você, e aí, de repente, se você se acostuma com o modo como o Graciliano Ramos escreve, de repente aí não fica tão difícil assim a forma como Dostoiévski escreve. Mas desde já eu adianto para você, eu sempre vou achar que Crime e Castigo é muito melhor do que Angústia, embora esse aqui tenha sido um livro bastante interessante, uma leitura bastante proveitosa. Fica aí minha recomendação para você do Angústia, do Graciliano Ramos, bem como Vidas Secas, que eu mostrei mais cedo aí, né? Que talvez seja uma porta de entrada ainda mais simples, pelo menos para a obra de Graciliano Ramos. Aquela é uma história mais triste, mas é mais, como é que eu posso dizer? Mais tragável, certo? E quem sabe não deixe você tão assim pensativo ou tão paranoico em relação a tudo aquilo que está acontecendo. Você fica pesaroso, né? Quando você está lendo Vidas Secas, fica com aquele nozinho na garganta, mas não passa muito disso não, né? E aí quem sabe você fique só assim com aquele olhar mais aguçado assim de solidariedade, né? Mas ali em Vidas Secas, na verdade, a gente não tem muito que possa ser feito por aqueles personagens. Seja como for, eu estou divagando. O vídeo não é sobre Vidas Secas, né? Fica a minha recomendação fortíssima para você do Angústia, do Graciliano Ramos, do Vidas Secas também, por que não? Ali na descrição você encontra links que te levam lá para a Amazon, e comprando quaisquer produtos por ali, não apenas livros, você ajuda o canal com uma pequena comissão. Eu agradeço desde já pela sua contribuição, lembrando que você não paga nada mais por isso, certo? Quem me paga é a Amazon e não você. Fique para você o meu abraço, boas leituras e até a próxima.